nossa reunião de hoje é sobre pediatria, passado, presente e futuro, que vai ser dada pelo professor titular, professor doutor Antônio Fernando Ribeiro, que é uma pessoa extremamente atuante dentro do nosso departamento, que realmente foi responsável pela formação de muitos de nós, né, como uma pessoa bastante ativa, uma pessoa atuante, uma pessoa que sempre está disposta, né, que chegou aí na compulsória sem nenhum tipo nenhum tipo de fazer isso passar logo, nada, né? Curtiu a compulsória até chegar, curtiu o trabalho até chegar na compulsória, né? E então, hoje a gente também quer prestar uma homenagem a você por tudo isso que você representa para o nosso departamento, para nós como pessoas, para a formação de muitos, e o quanto isso foi importante para todos nós. E nada mais adequado do que fazer uma palestra sobre passado, presente e futuro, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Ângela, agradeço a você que está coordenando a reunião e a todo o departamento. Depois eu escrevi um ofício para o chefe do departamento e chefe dos setores e enviei também aos colegas e o departamento deve divulgar a minha oficialização institucional aí da minha compulsória. Vamos apresentar lá para vocês, então. Então, vamos lá. Há um mês atrás, um mês mais ou menos, eu recebi esse diploma, um certificado de exercício da medicina, de 50 anos do exercício de medicina. Esse é um ato que o Conselho Regional de Medicina está fazendo há alguns anos, né? E foi uma cerimônia evidente, muito diferente da que a gente teve há 50 anos atrás, né? Que era o final da graduação, mas extremamente reflexiva. Na época da formatura, né, da graduação, tinha um olhar para o futuro e agora tem já um passado de 50 anos. Como eu vou falar de passado, tem aí um certificado de que eu tenho 50 anos de passado na medicina. Para construir essa fala, eu tinha preparado já recente também uma fala para a Liga da Pediatria, e achei bastante interessante, andei vendo alguma literatura, e esse primeiro artigo é muito interessante, porque fala de passado, presente e futuro da pediatria. Depois tem um que está com asterisco vermelho pequenininho aí, tem uma história da saúde da criança, conquistas políticas e perspectivas, que é um trabalho de um grupo de enfermagem, de enfermeiras, muito interessante também. Tem uma tese, que é a História da Pediatria no Brasil do século XIX e XX, de uma mineira, Júnia Oliveira, que foi uma tese apresentada para doutorado dela, que é uma historiadora. Evidente, tem aí História da Criança, do Philippe Arié, que é também um texto interessante. Tem um artigo de um colega nosso, passou pela pediatria da Unicamp, que é do Rivoredo, que fala de pediatria, medicina para crianças, uma interrogação, tem uma fala crítica, que eu vou apresentar alguns dados, e tem uma revista, Pesquisa FAPESP, o início da pediatria. Essa revista, esse artigo do Carlos Fioravante, muito interessante. Então, assim, tem alguma fundamentação nas coisas que eu vou apresentar de literatura. E eu vou voltar um pouquinho no tempo, não só nos meus 50 anos, mas esse senhor aí, Niels von Rosenstein, é um sueco que fez talvez o primeiro aparecimento de ciência envolvendo a pediatria. Ele faz um relato, uma publicação nessa época, no meio disso aí, foi 1750 e pouco que ele publicou, doenças de crianças.
E ele pegou 12 crianças na época na Suécia com o quê? Com diarreia, com edema, com desnutrição importante, e fez não só um relato dos casos clínicos, mas também uma chamada de atenção para a criança doente. Tanto é que o título é Morbus Infantum, né? E o termo pediatria foi criado aí em 1880, né? Uma junção de radicais gregos, paidos, criança, e atreia, processo de cura. No século XIX é que aparece já aí, no meados dos anos 1800, surgem os primeiros centros para atendimento exclusivo de crianças, né? E é evidente que esses centros foram criados na Europa e vocês sabem das duas primeiras faculdades de medicina com a chegada do Dom João VI no Brasil, 1808, né? Em fevereiro, logo no começo, chegando, ele já vem toda uma corte e é evidente que precisava mais de profissionais de saúde, então ele funda a Faculdade de Medicina da Bahia, e logo que depois no Rio, em novembro, no final do ano de 1808, fundada a Faculdade de Medicina do Rio, que depois foi a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, onde grande parte dos médicos brasileiros que não tinham condições de estudar, ou em Coimbra, que é a universidade lá do século XIII, né? Onde alguns profissionais foram se formar em medicina lá, mas a maioria ia mesmo para o interior da Europa, principalmente França, que era a cultura dominante na época, né? A cultura francesa tinha uma influência proporcional à que a americana tem hoje em relação à língua, em relação à cultura. Para vocês terem uma ideia, isso já dá para inferir a minha idade, os meus cadernos do ensino fundamental, que na época era chamado primário, tinham na primeira capa, contracapa, né, na capa da frente dos cadernos, a letra do hino nacional. E na última capa, na parte interna da última capa, tinha a Marselhesa, escrito em francês. E a pediatria, vocês vão ver, dentro de um contexto histórico, ela surge como uma necessidade, mas também dentro de um aspecto que nós vamos ver de interesse comercial e dentro de uma elite médica. Uma elite do ponto de vista econômico, quem podia fazer medicina tinha que ir para um centro grande, tipo Salvador, Rio de Janeiro, né? Ou ir para o exterior para fazer medicina, isso já falando de Brasil. A história da criança, como que a criança é vista desde a Idade Média até os nossos tempos, foi um processo evolutivo. A criança, por muitos anos, tratada como adulto, sem nenhuma consideração pelos aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento, né? E eram como objetos dentro da esfera doméstica, né? Ela não era percebida de uma forma como se percebe hoje, nem pela família e muito menos pelo Estado, também pela sociedade, né? E no decorrer dos séculos, essa criança passa a ser incluída socialmente, com particularidades significativas, né, que demandaram transformações sociais, econômicas e políticas, como nós vamos ver. O reconhecimento da criança como um ser psicossocial, né, biopsicossocial, e depois com seus direitos enquanto cidadão, foi se delineando ao longo da história, e incluindo aí assistência à saúde a esse segmento. Decorrente fundamentalmente do quê? De transformações que aconteceram na Europa. Vocês têm marco histórico na Revolução Industrial, né? Que foi no século XVIII, meados 1700 e pouco. A Revolução Industrial mudou o perfil do artesanato, né? Do trabalho artesanal, que eram os indivíduos, para uma produção industrial, né?
E aí, só uma parte, eu sou filho de 2 artesãos, minha mãe costureira, meu pai celeiro. O celeiro, provavelmente, vocês não têm ideia do que possa ser um indivíduo que fazia celas, né, arreios para os indivíduos andarem a cavalo. E isso era assim na Idade Média e mesmo no século XVI, XVII, só com a Revolução Industrial é que muda. E qual a importância disso para a criança? A importância disso é a necessidade de força do trabalho, né? E para você ter indivíduos saudáveis, fortes para o trabalho, viram que a criança precisaria crescer de uma maneira mais saudável para chegar à vida adulta com potencial de trabalho. Então, é um marco importante no olhar, no dirigir o olhar para a criança. Então, isso demandou mão de obra, surgindo as primeiras políticas públicas de saúde, tanto para o adulto quanto para a criança. Esse modo de produção capitalista, né, fez a população tornar-se um objeto do Estado. Então, desencadeia um pensamento do Estado para o cuidado com o cidadão. Mesmo com esse reconhecimento, a importância do cuidado infantil, o abandono ainda permaneceu por longo tempo, né? No século XVIII, o que determinava o abandono? Pobreza, nascimento de um filho sem casamento, né? Abandono dos filhos das escravas, isso aí bem relativo ao Brasil, porque para que elas pudessem ser mães de leite, amamentar os filhos dos patrões, né, da patroa, ela abandonava os filhos, né? Ou também o adoecimento ou morte dos pais. Crianças ficavam abandonadas. E vocês têm ideia, aparecem em filmes, as rodas dos enjeitados. Essas crianças, num processo caritativo envolvendo grupos filantrópicos ou assistenciais religiosos, né? Então, nas portas de hospitais, de conventos, né? Tinham essas chamadas rodas dos enjeitáveis, que era uma roda que poderia ser movimentada com uma abertura, você colocava a criança, girava, a criança ficava para dentro e era recolhida. Existe um levantamento de 1700, em torno de 150 anos, entre o século XVIII e já meados do século XIX, que são cadastradas cerca de 40 e poucas mil crianças que foram depositadas. Essas crianças, de alguma maneira, elas eram cadastradas, e existe um relato, inclusive nessa revista da FAPESP, cerca de uma criança por dia, em média, durante cerca de 100 anos, 100 e poucos anos. No contexto do Brasil colônia, nem a igreja ou o Estado assumiram uma responsabilidade pela criança. Sociedade civil, sociedade organizada, que se preocupava com a sorte dessas crianças desvalidas e sem famílias. Então, a criança abandonada passou por uma fase caritativa, filantrópica, né? Santas Casas e tudo, e só vem a se tornar uma preocupação do Estado já agora bem recente, em meados do século XX. Né? Falando um pouco para os alunos, porque não tem muita ciência do que eu vou falar agora durante... Vocês estão preocupados com alguma matéria, né? Mas o conceito de infância, né? Isso aí para o pessoal mais contemporâneo, né? Como a gente definiria, começando lá pela recém-nascido, 48 horas, depois o pessoal me corrige, neonato até 4 semanas, né? O que chamava de primeira infância seria, do ponto de vista neuropsicomotor, seria até o momento em que a criança abandona o pensamento abstrato e passa para o pensamento concreto, por volta de 5 a 6 anos, né, que era a época em que as crianças entravam na escola, que seria o período escolar ou segunda infância, sendo que do período neonatal até os 5 anos seria a primeira infância, depois segunda infância até a puberdade e adolescência, e aí por diante. Esses conceitos vocês devem
atualizar, porque o que eu tenho é da minha geração, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, do ponto de vista nosso, de pediatria, é importantíssimo, todos nós sabemos, e a ciência tem bem documentado isso, que essa fase da vida intrauterina, extrauterina, nos primeiros anos de vida, é importantíssimo, né? Sempre comentava na puericultura, o ser humano é um indivíduo que nasce com o cérebro que tem um grande desenvolvimento, né? Um cérebro de criança pesa em torno de 200 gramas de um recém-nascido, de termo com peso adequado, e triplica seu peso praticamente no final do primeiro ano, e até os 3, 4 anos tem desenvolvimento volumétrico de toda a massa encefálica, que vai ser a do adulto. E, consequentemente, não só uma maturação orgânica, mas também todo um processo de desenvolvimento neurológico se dá nesse período da vida, e, inclusive, a estrutura emocional, afetiva, de personalidade, caráter, a capacidade cognitiva se desenvolve nesse momento. Então, é um momento da vida que está bem comprovado cientificamente a importância dessa fase como janela de oportunidade para que o ser humano tenha todo o seu potencial, desenvolva, a partir dessa potencialidade, toda a sua capacidade cognitiva, afetiva, a partir desse período de vida. A pediatria como especialidade, né? Isso eu não poderia falar isso para os nossos mestres, porque eles nunca permitiam que a gente chamasse pediatria de especialidade. Pediatria é a medicina geral aplicada à criança, voltada para os cuidados da criança, mas essa pediatria, como área de atuação da clínica, surge no final do século XVIII, né? Levada pelas modificações socioculturais. Não foi possível pensar numa especialidade médica para a criança sem que elas tivessem um lugar já determinado do ponto de vista social específico, né? Um primeiro momento de afirmação da pediatria, essa é interessantíssima, né? Vocês imaginam, isso acontece até hoje, né? Com relação à fragmentação das áreas de atuação da medicina, e hoje a própria medicina perde espaço para outras áreas de atuação, mas há uma disputa nessa época, no final do século XVIII, XIX, com relação ao cuidado da criança, né? Se, por um lado, alguns consideravam que a clínica médica era suficiente para dar conta das doenças das crianças, do outro lado começa a aparecer um grupo de médicos, de profissionais de saúde, que acham que a criança possuía especificidades e demandava a formação de um médico treinado para cuidar delas. Vocês imaginam o embate que isso durou séculos. Vocês vão ver depois aí chegando no nosso mais próximo dos nossos mestres, que isso prevaleceu desde o século meados do século XVIII até meados do século XX. E a pediatria é interessante porque ela começa com a puericultura, né? O termo puericultura, criado por esse suíço Jacques Ballester, do meados do século XVIII, mas antes ainda de estruturar, porque foi nessa época que o sueco, o von Rosenstein, publica os seus casos e chama a atenção para a necessidade de atendimento médico à criança. Puericultura, então, seria a área da saúde que dedica ao cuidado desse ser em desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, né? Esse termo foi cunhado, então, aí já depois, só na meados do século XIX. Chegando no Brasil, gente, daqui a pouco eu chego em mim. Chegou o Brasil, a puericultura chega no Brasil
já no meados do século XIX, e tem duas pessoas importantes, pai e filho. No Rio de Janeiro, né, o Moncorvo pai e o Moncorvo filho, que vem em seguida. O filho é considerado, o pai seria considerado o pai da pediatria no Brasil, né? E o filho deu bastante atividade prática, criando um instituto no Rio de Janeiro, esse Instituto de Proteção e Assistência à Infância, que, de uma maneira onomatopaica, chama IPAI, né? Essa sigla ficou muito interessante, né? Onde se buscava uma atividade essencialmente em saúde pública, né? Depois uma complementação da pediatria mais personalizada. Tem uma história muito interessante do Moncorvo pai, isso aí tem tudo nessa revista da FAPESP, tá? Inclusive as fotos foram tiradas de lá. Aí, à direita da foto é o pai, que parece que está com um babador branco, um avental, alguma coisa aí no pescoço, e à esquerda o filho, bem mais jovem, e uma senhora com uma criança no colo. Ele começa a desenvolver uma atividade científica, o pai, porque uma cliente dele leva o filho com uma filha com diarreia no consultório, e ele prescreve um hidratante, que é o que tinha comercial, ou pelo menos era para se fazer em casa, com água e tem o nome do produto lá que era usado, e essa mãe errou, e ao invés de colocou sal de cozinha. E a criança melhorou, e a mãe contou para ele, preocupada, que tinha feito uma coisa errada. E a criança melhorou muito, e ele começa a estudar isso. Aí tem duas pessoas importantes na história que prepararam hidratantes, e vocês imaginam, nessa época, o pessoal da gastro sabe bem da frequência das diarreias, né? A doença celíaca foi instituída ou conhecida no meio médico no final da década na última década do século XIX, né? 1890, por aí, mas é um começo, então, da prática de pediatria. E aqui tem um gráfico, é evidente que vocês não vão conseguir ler, mas na revista está bonito, é interessante, tudo o que se escrevia na época era em francês, né? Se vocês, eu vou dizer para vocês aqui, era de 1899 a 1913, então praticamente 14 anos, tem aqui uma taxa de casamentos, nupcialité, né? Um número de casamentos entre as duas datas. Depois, a taxa de natalidade. Vocês estão vendo o primeiro um pouco menor, o maior, significando que aumentou o número de casamentos, aumentou a natalidade, aqui dá para ler 14 mil nascimentos, né? E 20 mil nascimentos já no ano de 1913. Mortalidade, né? De 1899 a 1913, mortalidade infantil, aí para os alunos, o conceito de mortalidade infantil, né? Que é a mortalidade aí que vai dentro do primeiro ano de vida. Aqui uma relação entre mortalidade e natalidade, e aqui a mortalidade infantil. Tem alguma consideração aqui que eu não me lembro exatamente qual é. Mas vocês veem que já havia reportagens, publicações a respeito disso, e que fatores que contribuíram, então, para o início da pediatria? Uma mortalidade infantil muito elevada. A própria revolução que vem acompanhando e, eventualmente, inclusive, degradando um pouco. A necessidade de força de trabalho. E as resistências à pediatria, principalmente a reserva de mercado para o clínico. Aqui está dentro de um trabalho de revisão que vou apresentar, mas está relacionado com aquele artigo, primeiro, do Rosenstein, em que eles publicam. E aí, Sérgio, tem muito a ver com vocês, porque a década de 70, não sei se no mundo inteiro, mas eu acredito que sim, e no Brasil também, é que começam as unidades de terapia intensiva neonatal, né? Aqui, pelo menos em Campinas, acompanhei isso, e vejam bem a sobrevida
dos neonatos prematuros da década de... Onde que tem a luzinha aqui? Aqui dá para ver o ponteiro. Da década de 70, a mortalidade dos prematuros era bem elevada. E olha aqui o último dado de 2005, que é perto da onde tem a publicação daquele trabalho que eu mostrei para vocês, a menor, muito menor mortalidade, né? Isso tem a ver com o início da unidade de terapia intensiva neonatal. E aqui um outro gráfico, e nós fomos muito parecidos com isso. Isso aqui é a relação de expectativa de vida da população sueca, né? Olha a mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos na Suécia, 200 anos atrás, era muito parecida com a do Brasil há poucas décadas atrás, né? Entre 200 e 300 mil crianças morriam no primeiro ano de vida, e a expectativa, isso foi modificando, e a expectativa de vida, é evidente, era muito menor, e já no início de anos 2000, a expectativa de vida do sueco de 80 anos, né? A vida média nossa no Brasil está na faixa de 72, eu já passei, para o homem, e para a mulher quase 77, 78, né? Só foi possível identificar mudanças concretas nos índices de mortalidade infantil quando houve uma consciência da situação da criança e houve uma responsabilização do serviço público, né? Então, começa a haver um trabalho mais efetivo, que a gente vai tentar mostrar daqui a pouco, das políticas públicas, investimento em saúde materna e infantil, ações educativas de vigilância e prevenção, focadas na criança e na família. Vou falar um pouco desses pediatras ou desses profissionais que começaram a brigar por um espaço e criar a pediatria no Brasil. Já falei do Moncorvo pai e filho, né? Que, na sequência, tradicionalmente, a pediatria, a puericultura, considerado com ações desde o pré-natal, mesmo pré-concepcionais, né, dedicadas à prevenção de enfermidades, anomalias que se desenvolvem no feto, que afetam a vida futura. A puericultura, considerada ou posta nessa referência que eu peguei como uma sub-área de atuação da pediatria, tem como tema a preocupação integral desse processo de desenvolvimento da criança, né? Principalmente voltado para a nutrição, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor. Alguns nomes de destaque, além do pai e filho, tem o Fernandes Figueira, Antônio Fernandes Figueira, nasceu no dia de Santo Antônio, por isso o nome, né? Foi fundador da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele já trazia ideias que só vieram se estabelecer de uma maneira mais efetiva. Olha, isso já foi final do século XIX. Ele achava que as mães deveriam permanecer junto das crianças internadas. Nós conseguimos isso na vinda para o nosso hospital aqui, né? Lá na Santa Casa não ficava mãe e pai junto, ou familiar junto. Na ANEL, lá já na Santa Casa, já havia um processo assim, do bebê ficar junto da mãe, né? Pelo menos. Ele já alertava para os riscos relativos às amas de leite, que eram escravas que podiam ter sífilis, podiam ter doenças que seriam transmitidas, ele alertava para esse risco das amas de leite. E ele era contrário à substituição do leite materno por qualquer leite. Na época não tinha leite industrializado, né? Não tinha leite em pó, então só tinha leite de outros animais, que ele também já chamava atenção para evitar o uso desses leites. E uma relação profissional interessante é o seguinte: os médicos que tinham poder econômico, tinham cargos importantes, né? Já exerciam algum cargo político, ou publicavam estudos científicos
esses médicos eram convidados, né, pelos gestores, desde o rei, né, do príncipe Dom Pedro II, primeiro, e mais tarde também, aliás, como acontece hoje, não é muito diferente, né? E então os médicos passaram a ocupar cada vez mais cargos, e hoje a gente já tem também grupos médicos nos órgãos gestores da saúde, né? E então alguns itens que foram importantes para a saúde das crianças, inclusive aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Hoje a gente já tem o prolongamento disso, mas se torna um consenso na prática dos profissionais. Essas rodas dos enjeitados foram se escasseando, desaparecendo. O trabalho infantil, porque a criança, depois que ela se tornava pelo menos independente em relação ao controle de esfíncter, comer pela própria mão, ela já era colocada como um adulto e poderia participar do trabalho dos adultos, né? E o próprio número de profissionais de saúde voltados para a prática da pediatria veio progressivamente aumentando, e a mortalidade até os 5 anos veio caindo, como a gente vai mostrar em algum gráfico mais tarde. Rapidinho, só para mostrar aqui os dois indivíduos, Moncorvo pai e Moncorvo filho, como patriarcas da pediatria brasileira. Algumas figuras interessantes e marcantes, Clemente Ferreira, eu pus aí por uma ordem cronológica de nascimento, né? Mas o Clemente Ferreira foi um indivíduo que nasceu em Resende, foi para o Rio com 13 anos de idade, e logo se interessou pela medicina. Vocês imaginam que um indivíduo, para sair de uma cidade do interior e ir para o Rio de Janeiro, algum dinheiro, e tinha alguém financiava, ou algum familiar rico que patrocinava isso, e ele fez medicina no Rio e voltou para Resende. Trabalhava como médico de rota, fazendo clínica, mas foi um indivíduo que começou a trabalhar, a fazer publicações em relação a Campos do Jordão, e se interessou pela tisiologia, e é uma figura renomada aí no passado da tisiologia brasileira, e preocupado com a criança com tuberculose, com os pobres e principalmente a criança. E ele teve em Bragança Paulista, aqui pertinho de nós, criando uma área de proteção e assistência à criança com tuberculose. Essa figura importante, Fernando Figueira, que dá nome ao Instituto Fernando Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem uma importância de que eu já falei, mas bastante marcante na história da pediatria brasileira. Esse senhor, doutor Joaquim Martagão Gesteira, eu não posso deixar de citá-lo, porque ele que fez a primeira publicação nacional de fibrose cística, falando ainda em fibrose cística do pâncreas, em 1949. Só depois de 10 anos que teve outra publicação. E é interessante que, quando ele publicou, eu já tinha nascido. Esse senhor, Augusto Gomes de Matos, é o pai acadêmico do Jaime Muraovis, que é um nome já mais próximo aí que muitos de vocês conhecem, mas ele é interessante, ele é carioca e veio para São Paulo, acaba ficando em São Paulo, uma família aristocrata que perdeu tudo, ficou pobre, e ele veio para cá. Ele também teve no interior do estado de São Paulo, mas acabou fixando a atividade profissional dele em São Paulo, e criou e fez a clínica do Ipiranga, onde bastante renomada, que era um centro de preparação para a atividade pediátrica, né? Então, muitos profissionais de saúde iam fazer a especialidade, trabalhar tanto no atendimento, pronto atendimento, urgência, emergência e enfermaria na clínica do Ipiranga, e o Jaime é a pessoa que faz muita referência ao professor Gomes de Matos. Também teve publicações importantes. E, na sequência de nascimento, o Pedro Alcântara, que eu acho que já está bem próximo de vocês, com um livro de pediatria, essa figura importantíssima, e eu coloquei fora do contexto cronológico o filho dele, Eduardo Marcondes, né, que foi o idealizador do Instituto da Criança, já uma pessoa conhecida. Eu conheci o professor Marcondes, o professor Alcântara não, mas o Eduardo Marcondes sim, esteve aqui em Campinas, e
a gente teve contato lá na cidade de São Paulo em apresentação em congresso. Na sequência, não sei se o Marina e o André estão por aí, mas a Lourdinha está. Esse senhor é um paranaense que também fez faculdade de medicina lá, foi para o Rio de Janeiro, esteve conosco na primeira jornada de pediatria, que foi, se não me engano, 77, 78. Aí nós precisamos ver aí no histórico nosso do departamento. Ele esteve aqui, um indivíduo que divulgou semiologia, nutrição, e foi um marco na pediatria brasileira como referência. E professor Azarias Andrade de Andrade Carvalho tem uma importância no ensino da pediatria. Muito importante, porque ele teve uma importância política importantíssima na definição da pediatria no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E ele trabalhou no núcleo de poder com a justificativa da pirâmide populacional da época dele, né, que era metade da população brasileira tinha menos de 15 anos, e alto índice de mortalidade infantil. E ele trabalhou em cima disso no sentido de conseguir, dentro das universidades, dentro das faculdades, né, porque as universidades brasileiras começam já na primeira metade desse século XX, não tinha universidade antes, tinham as faculdades isoladas, né? A própria USP é da década de 30, tem uma universidade anterior, que, se não me engano, é do Rio de Janeiro, que é da década de 20, mas o professor Azarias interessante a história dele dentro do ensino da pediatria, porque na época da cátedra, né, onde um indivíduo com influência, com valor científico, com influência política e econômica, um médico, ele tinha a chance de se tornar um catedrático, né? E a cátedra era um poder absoluto, né, como um rei que tem os súditos, o catedrático tinha os assistentes. Então, todo professor catedrático numa área, ele convidava assistentes, e todos esses que eu falei anteriormente eram convidados por Oswaldo Cruz, por outros, o próprio Moncorvo pai e Moncorvo filho, convocavam Martagão Gesteira e outros profissionais que passaram, Fernando Figueira, e o Azarias conviveu na época, né, com outros caciques ou pessoas importantes que já começam a aparecer aí para o Departamento de Pediatria da Unicamp, o professor Renato Voisky, que era da época do professor Azarias, ele era um candidato, um assistente, um candidato, e todos eles lidavam na Escola Paulista de Medicina, né, que é uma pediatria fortíssima, e na Faculdade de Medicina do que viria a ser a Universidade de São Paulo. E aí vocês têm três figuras juntas, Alcântara, Voisky e Azarias, né? E o professor Alcântara já estava de mais idade, mas o professor Azarias, o professor Voisky e outros assistentes dividiam ali. O professor Azarias chegou a ser catedrático tanto da Escola Paulista quanto da USP, e ainda tinha a Faculdade de Higiene da USP. A fotografia embaixo ela é histórica e importante para o Departamento de Pediatria, porque tem o professor Voisky, que vocês veem como são uma coisa dividida no meio, né? Ele no centro, 3 à direita, 3 à esquerda, e a esquerda dele, mais baixinho, de calça escura, é o professor Carlos Correia. O Voisky foi o nosso primeiro chefe de departamento, foi o que criou o departamento de pediatria, né? Ele que veio a convite do Zeferino para cuidar e estabeleceu o departamento de pediatria da Unicamp. Por que ele ficou pouquinho tempo, foi embora logo, ficou praticamente um ano, e trouxe o Carlos Correia, que é o segundo chefe de departamento de pediatria.
e porque ele não podia perder a cátedra, ele tinha que voltar para Ribeirão, senão eles tomariam... e aqui não tinha ainda catedrático, não tinha o cargo, a função de professor catedrático, que dava mais dinheiro, que era como se fosse o professor titular. Hoje teria um rendimento maior. E no canto direito, bem à direita aqui, da foto, o professor Raia, que também teve uma presença importante na pediatria do Estado de São Paulo, na pediatria de Ribeirão, veio várias vezes aqui em Campinas dar aula, contemporâneo do professor Martins, né? Chefe do departamento também. Mas o professor Azarias, voltando um pouquinho aqui, ele, para convencer a congregação da USP, na época da Faculdade de Medicina, da USP, e ele dividiu a pediatria em 3 áreas: a puericultura, a pediatria clínica e a neonatologia. Interessante que, para isso, ele colocou um catedrático em cada uma. Não foi fácil, demorou anos, mas ele colocou na puericultura o professor Nóbrega, que foi chefe do departamento de Botucatu, professor, teve aqui uma pessoa importante, falecida há pouco. Na pediatria clínica, ele colocou o Benjamin Koppelman, que faleceu agora, se não me engano, há pouco tempo atrás. E na NEL ele colocou quem? Benjamin Schmidt. Benjamin tem uma história importante com a triagem neonatal. Benjamin ficou um pouco na Escola Paulista, depois foi para Sorocaba, e um tempo ele exerceu a função nas 2 faculdades, né? Tanto em Sorocaba. Mas são pessoas que eram assistentes do Azarias, do professor Azarias, e se tornaram catedráticos e tiveram uma importância muito grande. Por que eu passei por esse pessoal? Porque todos eles tinham um conceito da importância da saúde global da criança, da visão global da criança, né? E se vocês pegarem o livro do professor Alcântara e do professor Marcondes, todos eles, nas primeiras páginas, se tratam desse tema, que é a visão e a ação do profissional pediátrico sobre a criança como um ser único, como um ser que demanda uma atenção global à sua saúde. Essas pessoas últimas que eu comentei foram, coincidentemente, eles vivenciaram o final da cátedra. Nessa época já houve vamos chamar de revolução dos assistentes, porque os assistentes não eram privilegiados academicamente e nem eram privilegiados financeiramente. Então, não chegou a ser nenhuma revolução assim, mas houve uma reforma da carreira docente, né? Coisa que tem sido discutida há um tempo, e se criou então, essa carreira progressiva, né? Acadêmica progressiva, do mestre para o doutor, do doutor para o livre docente, do livre docente para o titular, né? E isso desde do final da década de 60 prevaleceu até agora, e eu questiono aí para o futuro como é que vai evoluir as universidades, as faculdades de medicina em relação à carreira docente. Se vai se manter o privilégio não, a característica de uma carreira docente progressiva, né? Na maioria das faculdades hoje você tem poucos profissionais, principalmente faculdade de medicina, poucos profissionais em carreira docente. Nós somos um departamento de pediatria ímpar, não existe, eu acredito que no Brasil todo, um departamento de pediatria que tenha esse número de docentes, que nós temos, mais de 30. Se for ver hoje na Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Medicina USP Ribeirão, Botucatu, Faculdade das federais todas, não existe nenhum departamento que tenha número próximo do nosso de docentes, né? Então, essa resposta fica para vocês, jovens, aí, depois me contarem como é que vai evoluir a nossa carreira docente. Bom, falei um pouco da história dos profissionais de saúde, agora vamos passar um pouco para as políticas públicas de saúde da criança no Brasil.
proposta de política pública resulta sempre de um processo histórico de lutas, reivindicações, né? É onde entram população, sociedade civil, governos, ideologias políticas, né? E é daí que debates sobre direitos humanos, sobre direitos do cidadão, né? Que contribuíram para a atenção à criança. Já na meados da década de 20, instituições públicas e privadas demonstraram uma preocupação com o adoecimento infantil, deixando esse lado puramente caritativo das Santas Casas, né? E a criança começa a ser considerada também dependente dos trabalhadores. Olha, os trabalhadores tinham uma importância grande para a indústria e já no Brasil começaram os institutos que pagavam previdência para cuidar da saúde dos adultos. Mas os adultos evoluíam, uma vida média na época em torno de 50 anos, um pouco menor, né? Então precisaria cuidar da saúde das crianças. Aí já começa a haver uma preocupação dos órgãos de governo, né? E alguns programas de atenção à maternidade, à infância e à adolescência começam na década de 30. Só vou fazer uma lembrança, porque nessa época esses programas de atenção também, a atenção à criança passava por ginecologistas, por médicos que atendiam mães e que atendiam crianças. Tem uma fala do professor Azarias em relação à dificuldade, quando ele nomeou o professor Benjamin Schmidt para a neonatologia, ele conta da dificuldade que passou, teve toda uma passagem por congregação para que o pediatra entrasse na sala de parto. E os obstetras, o Azarias contam que os pediatras sofriam humilhações na sala de parto, porque a criança, dentro da sala de parto, no nascimento, era propriedade do obstetra. E não foi fácil essa inserção do pediatra dentro da sala de parto e no cuidado do recém-nascido. Então, a partir desse momento todo, chegou a se criar um Departamento Nacional da Criança e algumas ações de vigilância e educativas envolvendo a mulher, seu ciclo gravídeo e puerperal. Já no final da primeira metade, começo da segunda metade, na década de 50, não existia Ministério da Saúde. Existia uma área da saúde que era vinculada ao Ministério da Educação. E eles permaneceram interligados até desde a República, né, a velha República, o Ministério da Saúde estava vinculado ao Ministério da Educação. Aí, em 53, foi o primeiro ministério. E aí teve, inclusive, um médico carioca que dá nome àquele hospital Miguel Couto. Se não me engano, lá também tinha o Miguel Couto pai e o Miguel Couto filho. Os cariocas devem lembrar que talvez o hospital seja Miguel Couto Filho, que foi o primeiro. Ele era deputado, já tinha um cargo administrativo na política e foi designado para o início do Ministério da Saúde. E quando houve o desmembramento do Ministério da Educação, né? Então, o Ministério da Saúde assumiu a responsabilidade sobre a área que cuidava da criança, né? O Departamento Nacional da Criança. E um dos primeiros passos foi destacar a criação, já em 70, dessa coordenação da proteção materna infantil, que apresenta propostas aí, já colocando, então, profissionais de saúde, expertos para cuidar de planejamento, orientação, coordenação, fiscalização das ações de proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Aí nós já estamos perto do nascimento da maioria dos pais de vocês. Nesses períodos, o índice de mortalidade infantil ainda eram muito elevados. Vocês terem ideia, na década de 70, cerca de 120 recém-nascidos vivos não chegavam a 1 ano de idade. Na década de 70, em 1973, tem um trabalho que eu me lembro muito bem, que a gente estudou
leu, era um trabalho extenso feito pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que se chamava Mortalidade Infantil na América. No Brasil, várias cidades participaram, inclusive Recife, Salvador, Rio de Janeiro, se não me engano, Ribeirão Preto, mas foram 4 ou 5 cidades do Brasil que participaram desse levantamento, e a mortalidade infantil era mais ou menos nesses termos, e as causas de mortalidade eram desidratação, diarreia, desidratação, sarampo e as doenças desse período, né? Na década de 70, o implantado, então, o Programa Nacional de Saúde Materna e Infantil, um objetivo de reduzir a mortalidade entre crianças e mães, né? Então, essas ações pautadas em métodos centralizados desconsideravam a diversidade regional. Então, isso, infelizmente, acontece até hoje. A centralização de decisões, de programações no governo federal dificultam a gestão, às vezes, ainda que a relação tripartite, do ponto de vista teórico, do Sul seja espetacular, mas a dificuldade de gestão, de gerenciamento, de auditoria sobre essas ações a nível regional permitem aí que as coisas, às vezes, não sejam bem feitas, não ocorram como planejadas teoricamente. Então, aí começam a aparecer vários programas, né? Divisão Nacional Materno-Infantil, e no final da década de 70, vocês estão vendo lá ainda 113, muito alta. Aí começam a aparecer novos programas, programa de assistência integral à saúde da mulher e da criança, né? Com um foco em uma realidade voltada para o aleitamento materno, orientação familiar sobre a alimentação, a questão do desmame, estratégia para controle de afecções respiratórias agudas, imunização básica, controle efetivo, aí os colegas da Gastro já lembram, né? O professor Esperotto fez parte do núcleo da OPAS e da OMS, e aqui no Brasil, todo um trabalho da reidratação oral começa nesse período, né? Final da década de 70, anos 80, né? E um acompanhamento profissional do crescimento e do desenvolvimento infantil. Então, o foco da pediatria estava se estabelecendo. Da década de 80, 90, grandes conquistas nos sociais no âmbito da saúde, principalmente a partir da Constituição, no final dos anos 80, que propiciou a criação do SUS, né? E um conjunto de ações com declínio, que contribuíram para o declínio da mortalidade infantil, alcançando índices abaixo de 100, né? Abaixo de 50, 40 e poucos bebês morriam no primeiro ano, mas bem diferente de 20 anos atrás, em que a mortalidade era próxima de 150. O sistema de saúde no Brasil, por muitos anos, manteve a saúde da criança ligada à saúde materna, com uma política de atenção à saúde materna e infantil. Até no meado da década de 80, onde se começa a enxergar a criança não só vinculada, principalmente a atenção da saúde da criança, não só vinculada à presença da mãe, mas a criança como um ser individual, como um ser único. Então, programas, estratégias de enfrentamento à diversidade das condições da criança, especificamente no que se refere à sobrevivência da criança, não necessariamente vinculada à saúde materna. Então, aparece aí um estatuto da criança e do adolescente, né? Que, como eu disse, com a maioria das ações muito centralizadas, muitas vezes evita, não considera as situações regionais, e nós vamos poder ver isso já já. Na década de 90, o programa de agentes comunitários vem também trazendo uma importância que daqui a pouco a gente vai mostrar. O programa de saúde da família, que também tem características um pouco centralizadas e retira um pouco do núcleo cuidador da criança
na atenção primária o pediatra, no sentido da puericultura, que dá espaço ou abriu espaço para outros profissionais. Voltamos um pouco à ação do clínico, e essa semana passada a gente esteve em Brasília, nós fomos lá ver o Hospital da Criança de Brasília, e conversando com a colega que é coordenadora de uma área de fibrose lá dentro do hospital, perguntando sobre a presença do pediatra na unidade básica de saúde. Não tem. Quem faz é a enfermagem. Esse é um modelo, inclusive, internacional. Existem vários países em que essa parte da puericultura, da atenção básica, não é feita pelo pediatra. O programa de assistência à saúde perinatal, né, começa aí já nos anos 90, né? O alojamento conjunto, né? Eu acredito que a ANEL da Unicamp começa esse processo de alojamento conjunto já bem antes. E alguns daqueles pediatras sempre propagavam a importância do bebê ficar junto com a mãe nesse período, principalmente do pós-parto imediato, a criança que tenha condições de ficar para estimular o aleitamento materno, estabelecer um vínculo nesse pós-parto imediato, né? E bem mais recente, a iniciativa aí do Hospital Amigo da Criança, vocês já devem recordar, o Hospital de Sumaré, né, foi um dos hospitais que podia aproveitar essa iniciativa, se incorpora, e ganhando aí uma benesse, um bônus financeiro para assistência ao parto, né? A questão que envolve agora, que tem uma importância muito grande, pelo menos na minha vida pediátrica, eu vivenciei a questão da prática obstetra e neonatal, mas por muito tempo centralizada num modelo biomédico, hospitalocêntrico e em práticas curativas. Então, grande parte dos colegas acompanhou e acompanha a frequência de cesáreas, né, que gera o parto hospitalar, que condiciona a existência hospitalar, para a indução, para fazer o procedimento cirúrgico da cesariana. O Brasil, durante um bom tempo, foi recordista, eu não sei se ainda continua, mas na prática da cesariana como método de trazer os bebês ao mundo, né? E o Hospital Amigo da Criança foi uma maneira de tentar valorizar o parto vaginal, né, integrar a assistência, proporcionando uma autonomia para a mãe e para a criança, principalmente no que se refere ao parto humanizado, a eficiência do aleitamento materno, do estímulo para o aleitamento materno e a redução de doenças e mortalidade perinatal e infantil de uma maneira geral, né? E também mais recente, já na atuação do recém-nascido de baixo peso, o método canguru, possibilitando a presença da mãe nas unidades de terapia intensiva. E o pessoal da neonatologia seguramente pode depois discutir com os alunos internos as prováveis etiologias da altíssima incidência de nascimentos prematuros, né, de prematuros, que mudou um perfil do recém-nascido nas últimas décadas. Esse programa é nacional de humanização pré-natal e nascimento, né? E uma questão que o Brasil assumiu métodos de objetivo, e isso foi uma das coisas brilhantes que aconteceu de uma maneira fantástica. Não sei exatamente o papel do pediatra, mas seguramente de uma política pública de assistência que levou a gente a ter um índice de mortalidade infantil abaixo de 20, né? E vocês vão ver no gráfico daqui a pouco, em alguns estados, abaixo de 10.
As ações para a saúde da mulher, com atenção humanizada e qualificada à gestante, ao recém-nascido, a triagem neonatal, o incentivo ao aleitamento, incentivo à qualificação do acompanhamento e crescimento, alimentação, propagação da alimentação saudável, prevenção de sobrepeso, obesidade infantil, combate à desnutrição, às carências, tudo isso, atenção às doenças prevalentes, à saúde bucal, saúde mental, tudo isso, violência, que ainda é uma realidade e talvez hoje um dos grandes problemas da saúde infantil, né? Tudo isso tem sido objeto de atenção. A Rede Amamenta Brasil, portarias ministeriais, e implantado a Rede Cegonha, né? Tudo são políticas de saúde desenhadas pelo Ministério. Eu vou passar. Considerando no Brasil quanto no mundo, a mortalidade concentrou-se num período no neonatal, principalmente decorrendo de agravos perinatais, morbilidades e hospitalizações por causas evitáveis no país. Entre as causas predominantes de morbidades que acometem as crianças menores de 4 anos, afecções respiratórias que continuam, né? Nós estamos aí vivendo hoje a principal causa de internação, principal causa de morte, principal causa de consulta em pronto atendimento e urgência, né? Seguida de outras doenças infecciosas, muitas delas acometendo a via respiratória, né? Do aparelho digestivo, as causas infecciosas com menor importância, e as causas externas, bastante, e geniturinária. Todas essas causas poderiam, ou grande parte delas, poderiam ser evitadas por um conjunto de ações sensíveis e resolutivas ainda. Tem muito a ver com gestões, né? Nesse cenário de causas evitáveis, estratégias governamentais, por meio de políticas públicas, poderiam reduzir essas causas. Então, nesse sentido, ainda faltam ações de caráter preventivo e promoção de saúde. E hoje a gente tem alguma coisa que joga contra a evolução dessas políticas públicas, que são as mídias eventualmente contribuindo com os fake news, né? Aponta ainda um desafio na redução da morbimortalidade, a redução da alta frequência de cesarianas, que ainda é alta, abortos ilegais, partos prematuros e investimento para a redução das desigualdades regionais socioeconômicas presentes num país como o nosso, né? Do ponto de vista epidemiológico, se reconhece que mais de 60% das mortes precoces poderiam ser evitadas pelo acesso em tempo adequado ao serviço de saúde e qualidade resolutiva. Nessa perspectiva, então, há urgente necessidade de implantar políticas com vista à melhoria de assistência da população infantil, principalmente num modelo assistencial focado às doenças agudas, no atendimento às demandas espontâneas. Apesar da evolução, historicamente, ainda muitas ações precisam ser aprofundadas, reorganizadas, repactuadas, considerando as diferenças regionais, né? Assistência à saúde da criança é um processo em construção, juntamente com assistência à saúde geral, um movimento paradigmático do modelo centrado na doença, para um modelo de construção de redes em prol da inclusão da família e da integralidade do cuidado. Então, existem ainda lacunas e limites no cuidado da criança, nas relações organizacionais, administrativas, fortalecimento de políticas públicas estaduais, municipais, modelo de trabalho no processo continuado de educação da saúde. Profissionais de saúde envolvidos no cuidado da criança devem desenvolver suas atividades tendo por base implementar essas políticas para garantir atenção com qualidade à população infantil.
E esta atuação inclui desde a qualificação do aconselhamento para uma vida sexual saudável com as adolescentes, destaque para o espaço escolar no campo da promoção de saúde, passando pelo pré-natal, parto, cuidados imediatos ao recém-nascido. Para tanto, é preciso investir na qualificação da formação de recursos humanos, e aí a responsabilidade das faculdades de medicina, dos departamentos de pediatria. Isso aqui para vocês terem uma ideia gráfica, né, do que aconteceu, pegando aí, olha, década de 50, né, há menos de 70 anos atrás, a mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos no Brasil era igual à da Suécia 200 anos atrás. Felizmente, veio caindo, mas as diferenças regionais, vocês podem perceber aí, se pegar, por exemplo, Santa Catarina, que já tem uma mortalidade infantil, isso é dado de 2017, mas tem uma mortalidade infantil abaixo de 10, Paraná, São Paulo e Minas em torno de 10, né? E Rio Grande do Sul também, bem no limite, mas vamos lá para a Amazônia, Pará, Rondônia, Amapá, né? Maranhão, todos acima de 15, Roraima em torno quase 20, né? Todo o norte e o nordeste aí em níveis ainda mais elevados. Então, a gente tem uma diferença regional importante. E a mortalidade materna para 100.000 nascidos vivos também mostra uma diferença regional importantíssima. Enquanto na região sul, a gente tem, para cada 100.000 nascidos vivos, 40 mães morrem, no norte, 90 mães, quase 100 mães. A média do Brasil, para cada 100.000 nascimentos, 67, em média, morrem. Se a gente considerar a taxa de natalidade no Brasil inteiro, em termos de em torno de 3 milhões de nascidos vivos por ano, só ver que a mortalidade materna ainda é muito alta. E aqui, só para mostrar primeiro ano, a média onde estão todos os estados, de uma maneira gráfica mais fácil de evidenciar, né? A média do Brasil aí em laranja, e Espírito Santo, isso aqui é dado de 2018, provavelmente deve estar até menor, Espírito Santo menor taxa de mortalidade infantil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo está ali com 9,3. Mortalidade na infância, menor de 5 anos, né? Vocês veem também, ainda é uma taxa acima de 2 dígitos, né? Com mais de 2 dígitos. Aqui são os programas que foram executados pelo Ministério da Saúde, inclusive algum deles a Caderneta de Saúde da Criança, com participação de colegas aqui da Unicamp, do nosso departamento. Não sei o quanto esse material tem sido utilizado, divulgado e difundido na atenção primária. O conceito de puericultura indo até a adolescência, a ação da puericultura mais global, envolvendo bastante coisa, eu vou deixar isso aqui. Os objetivos da consulta de puericultura, isso tem no manual da puericultura do Ministério da Saúde, promoção da saúde, prevenção de doenças com vacinação de rotina, detectar e tratar doenças de maneira precoce, né? Orientação aos familiares para trabalho do desenvolvimento intelectual e emocional da criança. A puericultura e a hebicultura, que também ainda não é uma prática dominante na ação global da pediatria, né? Exige e compõe um conjunto de ações exercidas de uma maneira contínua, a infância e a adolescência, contemplando aí família, comunidade como um todo. A ação da puericultura na promoção da saúde e prevenção de doenças, por meio de práticas bem definidas, que vão do monitoramento do desenvolvimento, vacinação, testes de triagem, orientação antecipatória sobre as inúmeras condições de saúde, como nutrição, hábitos de vida, disciplina e segurança.
A puericultura e a hebicultura devem ser baseadas numa conexão dentro dos serviços com abordagem multidisciplinar. Tem uma última coisa que eu quero comentar. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança tem esses 7 eixos, né? Que são a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao RN. A prática do aleitamento materno e alimentação complementar saudáveis. Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral. Atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância, com doenças crônicas e crianças com deficiências. Atenção integral à criança na situação de violência, prevenção de acidentes, promoção de cultura de paz. Atenção à criança com deficiência, situação específica de vulnerabilidade. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Esse artigo, que é agora de 2015, se não me engano, foi interessante porque esse senhor da fotografia, não da medalhão aí é do pai da pediatria sueca e um dos considerados pai da pediatria internacional, mas esse Ingemar, que é da Faculdade de Gotemburgo, na Suécia, ele fez um artigo como se fosse conversando com o pai da pediatria. E as conversas são perguntas que ele faz esperando uma resposta, ou ele mesmo respondendo com a ideia que o Rosenstein tinha da prática do profissional de saúde para a criança. É um artigo muito interessante, porque nos leva a pensar numa coisa que eu vou já mostrar. A pediatria, agora, alguns questionamentos para os colegas, principalmente os colegas que ficam com a responsabilidade do ensino da pediatria. A pediatria, ao configurar historicamente seu conhecimento, segue o mesmo caminho da clínica. Isso aqui está colocado como uma afirmação e eu pergunto. Não poderia ser diferente na fala do autor, dado a pressão da realidade tecnológica, o peso do ensino da graduação, enfaticamente tecnológico e especializante. E a tradição hoje hegemônica da residência médica setorizada por problemas, sistemas e órgãos. Assim, o autor imagina poder dizer que hoje já há uma pediatria tecnológica acompanhando o movimento dos últimos 40 anos da medicina de adulto. Se a clínica sempre foi soberana e advogou corporizar o sujeito, a pediatria vai fazer o mesmo com o corpo da criança? Aqui está afirmativo e eu pergunto. Se a clínica, toda poderosa, concluiu pela especialização, a pediatria se subespecializa. Se a clínica, concepção que fundamenta a prática médica, assimila tecnologia armada como operação privilegiada para lidar com as mazelas do corpo doente, a pediatria fará o mesmo com o corpo infantil doente. Como é que nós vamos pensar o futuro da pediatria? Nós vamos conseguir manter uma atenção personalizada, individualizada, uma visão global, holística da criança, desse ser que é o nosso objeto de trabalho, de atenção? Ou vamos assumir uma atitude multiprofissional, multidisciplinar, encaminhando a criança para o dermatologista, para o ortopedista, para o neurologista, para o cardiologista, para o gastroenterologista, para o pneumologista, na forma de interconsultas, como é uma prática que a gente está vivendo no presente, ou vamos partir para uma atenção interdisciplinar, onde a criança é o centro e os profissionais agem conjuntamente. Essa foi uma prática que eu vivenciei lá em Brasília, agora no hospital, em que eles têm uma prática interdisciplinar. Do puericultor, do pediatra geral para o paliativista, né? Então, esse é um questionamento que eu deixo para o departamento pensar, para os profissionais. Por quê?
É impossível um profissional de saúde, hoje, pediatra, acompanhar a evolução do conhecimento, não é nem da tecnologia, é do conhecimento científico para aplicar a todas as crianças, em frente a todos os problemas. A ação da multidisciplinaridade é a ação da corporização, da segmentação que a gente acompanha, e a ação interdisciplinar, sem dúvida, é um caminho para esse momento, né? Que é a formação, a integração entre os profissionais no atendimento. Nós precisamos buscar, talvez, uma forma de cultivar uma atenção mais interdisciplinar do que multiprofissional ou multidisciplinar. Eu termino aqui mostrando, fazendo um fecho, que os colegas, o Dr. Sérgio acompanhou a banca do meu titular, onde eu fiz aí uma linha do tempo. A minha graduação foi de 68 a 73, a minha residência 75 a 76, o meu voluntariado de 77, de 78 eu fui contratado como professor assistente, embora não tivesse nenhum catedrático, mas eu fiquei como assistente até 99, quando fiz meu doutorado. Aí, o associado à livre docência 2015, meu titular 2022, e termino aí a minha vida acadêmica ligada à Unicamp. Quero agradecer ao Centro de Referência, a todos os profissionais que participaram do Centro de Referência, que nós começamos, mas constituímos com todas as mãos, né, com todos os colegas, tentando acompanhar esse rito da interdisciplinaridade. Felizmente, a gente conseguiu por um tempo, espero que aí, doutor Disseu, Daniela, Fátima, Gabriel, todos os colegas que trabalham em outras áreas de atuação, consigam manter uma atenção interdisciplinar, um cuidado interdisciplinar para esses pacientes. Deixo aqui o meu reconhecimento, agradecimento, a minha gratidão a todos os funcionários, docentes, assistentes do nosso departamento. Desejo sucesso ao departamento, hoje na pessoa do Sérgio e da Adriana, para que continuem aí na ação de uma formação de futuros pediatras com a visão mais adequada à visão global da criança. Está aí meu R1 em 75 e meu R48 nesse final de 2023. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando, pela aula e por todos as suas contribuições, os seus trabalhos, a sua atuação no dia a dia.